Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Carla Lorena, médica, e hoje eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho visto muitas perdas nos últimos tempos. Pessoas que muitas vezes pareciam fortes, pessoas influentes, profissionais de saúde, líderes religiosos, e algo que tem sido cada vez mais comum entre elas é o sofrimento silencioso. É difícil até colocar em palavras, mas o que muitas vezes essas perdas elas têm em comum que ninguém imaginava que essas pessoas elas estavam mal, ou até soubessem que havia algo errado, mas não parecia que elas estavam tão mal assim. E, infelizmente, algumas dessas histórias acabaram de forma muito trágica. E foi por isso que eu deveria gravar esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo muito pessoal e íntimo, que poucas pessoas sabem, mas que eu acredito que possa ajudar pessoas que passam pela mesma situação ou parentes de pessoas que também estão passando pela mesma situação. Mas eu decidi expor isso em público porque eu acredito de verdade que isso pode ajudar outras pessoas. Então, se você chegou aqui por causa do título desse vídeo, talvez você acabe se identificando. Talvez você conheça alguém que esteja passando por isso e talvez esse vídeo possa trazer esperança para você ou para alguma dessas pessoas. E se ele conseguir tocar uma única vida, eu sei que já vai ter valido a pena ter feito ele. Então, pessoal, antes de eu receber os meus diagnósticos da bipolaridade, do autismo, CDAH, eu sempre fui uma pessoa muito forte, muito corajosa, muito destemida. Eu costumava dizer que o mundo era pequeno demais para mim, né? Nada me pararia, né? Então, até que no meio de tanta intensidade eu acabei me perdendo. Eu comecei a passar por um período de ansiedade, insônia, que no início eu até conseguia controlar. Mas com o tempo, aquilo realmente se tornou incontrolável e sustentável. Eu não dormia, eu não conseguia descansar. E aí eu percebi que tudo o que sobe muito, uma hora vai descer. E eu acabei descendo. Posso dizer que eu desci até o fundo do poço, até o abismo. Foi exatamente assim que eu me senti. Nesse período muita coisa passou pela minha cabeça. Eu passava muitas noites acordada, não conseguia dormir direito, não conseguia descansar. Então eu comecei a sentir a pressão de toda essa situação e eu não conseguia mais me reconhecer. E o pior é que eu não aceitava fazer nenhum tipo de tratamento. Então a situação ficava ainda pior, porque eu não buscava ajuda. Eu achava que se eu tomasse algum remédio, eu estaria sendo fraca, né? De tanto das pessoas que eu falavam que eram fracas, que não tinham força de vontade, e eu me tornaria uma dessas pessoas. E essa era a visão que eu tinha de mim, alguém invencível. Então eu decidi seguir assim, na força do braço mesmo, e eu segui por um bom tempo. Até que, como eu digo, tudo tem um limite. E o meu limite um dia chegou. Eu me lembro de uma noite específica em que os meus pensamentos mais sombrios vieram à minha mente. Primeiro veio aquela vontade de fugir de casa, né, de fugir de mim mesma. Eu não queria mais estar ali. Muitas vezes eu não conseguia dormir no meu quarto. Eu ia dormir na sala, dormir no quarto de hóspedes, e eu me sentia como um peso. Eu achava que estava sendo um mau exemplo para minha filha, e aquilo gera o desespero que vinha gritando na minha cabeça. E eu cheguei a pensar, e se eu não estivesse mais aqui? Será que eu teria coragem? Como seria que eu faria? E aquilo ficou muito tempo na minha cabeça, né? Considerar a possibilidade de não viver mais, de tirar minha vida, daria fim, né, àquele sofrimento. Mas foi algo muito difícil sentir isso, porque eu nunca imaginei que viria passar isso pela minha cabeça. Essa sensação de querer fugir, de não querer mais existir, de não querer mais viver, eu conversei com meu marido na mesma noite e eu decidi pedir ajuda, porque eu percebi naquele momento que o controle que eu achava que eu tinha, na verdade eu não tinha mais. E eu sabia que aquele pensamento ele podia voltar. E se ele voltasse, ele poderia vir mais forte e até mesmo mais convincente. Eu digo que tirar a própria vida é algo que muitas vezes a gente acha que é impossível. Não, eu nunca faria isso. Eu sou cristã, eu não posso fazer isso. Mas no momento de maior dor e de desespero, muitas vezes a gente perde o controle do nosso racional. E eu sou médica, e eu me lembro que quando esses pensamentos vieram, eu tentei racionalizar na hora, né? Não ser levada só pela emoção daquele sentimento. Que eu falei comigo mesma, calma Lorena, isso é só falta de sono, é um desequilíbrio químico. Eu estava tentando racionalizar, é cansaço emocional, você não está dormindo direito. E por um tempo eu consegui racionalizar. Mas hoje eu me pergunto, quem vive isso por anos? E quem vive essa dor todo dia, por dentro, sem ninguém saber? Eu costumo dizer que existem muitas vezes as dores invisíveis,
dores que ninguém vê. Porque tem muita gente que é muito funcional por fora, mas ao mesmo tempo é muito quebrada por dentro. E essa dor, só quem sente sabe. Só quem vive entende ela. E muitas vezes, por ela não ser vista, essa dor muitas vezes ela é menosprezada. Ela é desacreditada, ela é sofrida ali em silêncio. E quem está por perto quer ajudar, mas muitas vezes não sabe como, né? É algo difícil. E eu costumo também falar que essa dor a gente não cura só com conselhos. Muitas vezes é com presença, é com um ombro amigo e até mesmo com o silêncio. Às vezes só você ter alguém perto de você já é uma ajuda. Durante muito tempo eu achei que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, que eu estava sendo mole, que eu não tinha força de vontade para conseguir mudar, mas depois de tudo que eu vivi, eu entendi que isso não é fraqueza. Isso é ser humano. Muita coisa melhorou depois que eu tive os diagnósticos com o tratamento certo, mas tem muita gente que vive com quadro de depressão resistente, com quadro de depressão crônica, que já tem o diagnóstico, faz os tratamentos, mas não melhora. Já tentou de tudo, não vê perspectiva. E quanto mais a gente tenta e falha, mais a gente quer desistir, porque a dor ela cansa. E nessa hora, desistir parece que é a única opção, a mais rápida, a que vai trazer alívio. Mas eu queria falar hoje para vocês, pessoal, que essa não é a única solução. Isso é só um corte, é uma foto do que você está vivendo naquele momento. E mesmo diante de tanta dor, você pode melhorar. Você pode encontrar esperança em meio a essa dor. E você talvez vai dizer para mim, mas Lorena, eu já trato, eu já fiz de tudo. E eu te entendo, também aconteceu isso comigo. E chegou num ponto que eu estava tratando, eu estava fazendo tudo certo, mas eu não melhorava. Aquele sentimento ainda me consumia lá dentro. Eu falava para o meu marido que agora era diferente, mas eu não queria mais viver. Eu não tinha mais alegria em trabalhar, eu não tinha mais alegria em estar em família. Aquele sentimento me consumia. Então, nessa hora, no momento de muita frustração, eu parei meu tratamento, porque eu falei, já que não está melhorando, pode ser que o tratamento esteja piorando isso. E eu pensei, se eu não estou melhorando, talvez seja o tratamento que esteja impedindo eu de melhorar. E aí eu parei tudo. E eu me lembro claramente de uma noite, depois disso, depois de um tempo que eu estava sem tomar os remédios, os mesmos pensamentos voltaram. E aquela vontade de fugir de casa, de querer estar longe de todo mundo, aquela sensação de que se eu não vivesse mais, tudo seria melhor para minha família, porque não teriam mais o meu peso, eles poderiam recomeçar e eu teria fim da minha dor. E essa foi a segunda vez que eu tive essa mesma sensação, mas dessa vez ela foi mais real. Ela foi mais concreta, mais visível, mais sólida. E por quê? Porque eu já tinha experimentado o que era viver sem sono, sem ânimo, sem direção. E eu não queria voltar daquele jeito. Eu ainda não estava bem, mas eu não estava tão ruim como eu estava antes. E eu queria que vocês entendessem que assim, o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então ele não quer sofrer. Ele quer nos proteger da dor. Então tudo que gera sofrimento, o cérebro ele tenta eliminar. Ele quer se afastar. E se a sua vida inteira ela está gerando dor em você, se você está acordada, viver, respirar, se isso está doendo, ele vai ver isso como um sinal de que deve ser eliminado. E você começa a querer se afastar de você mesmo. E foi isso que começou a acontecer comigo. E aí eu me vi diante de duas escolhas, que muitas vezes algumas pessoas podem se ver também. Ou eu recomeçava o meu tratamento com humildade, sem orgulho, de ter paciência, porque acho que a questão maior do tratamento é essa, ter paciência, porque a dor, e eu falo isso, pessoal, com a dor de quem já esteve desse lado, mas também com a gratidão de quem conseguiu voltar. Muitos sabem que eu sou cristã, e por isso existe um pensamento, muitas vezes um pensamento implícito, de que uma pessoa cristã, ela não pode pensar essas coisas, ela não pode ter esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. E muitas vezes que ter esse tipo de pensamento é falta de fé, é fraqueza espiritual. Mas eu estou aqui para falar para vocês que como cristã, às vezes esses pensamentos eles vão vir. Às vezes a dor ela é tão grande, tão densa, que a gente não consegue conter esse pensamento, se tornar algo incontrolável. O nosso corpo ele não quer sentir essa dor, ele quer se livrar dela a qualquer custo. E infelizmente às vezes a forma que aparece na nossa mente é essa. O que nós vamos fazer a partir desse pensamento é algo que pode ainda estar no nosso controle, que é o de pedir ajuda.
E hoje eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei como é difícil falar sobre isso. Eu nunca imaginei gravar um vídeo desse. Geralmente costuma ser um tabu. E muitas pessoas já experimentaram esse sentimento, mas elas não têm coragem de falar. E eu entendo também, porque relembrar tudo isso traz muita dor. É difícil revisitar esse lugar. Eu digo que é a gente reviver as trevas. Mas hoje, com o tempo e com cuidado, eu consigo olhar para esses momentos como um aprendizado. Eu entendi que, assim como eu posso ir muito para cima, eu também posso ir muito para baixo. E que cada decisão que eu tomo hoje, ela tem um peso real na minha saúde. Na minha saúde mental, na minha saúde física, na minha saúde metabólica, no meu corpo como um todo. Então, todo o meu corpo hoje eu sei que ele é interligado. Então, me fortalecer espiritualmente, crescer na minha fé, buscar fazer um exercício físico, cuidar da minha alimentação, ter um propósito de vida, isso é uma base. Isso precisa estar presente. E estar próximo das pessoas que eu amo, ter momentos de pausa, tudo isso para mim é como se fosse um lembrete vivo de onde eu já estive e de onde eu não quero mais voltar. O tempo que eu vivi tudo isso me faz lembrar que eu sou humana e que sim, uma hora realmente eu posso cair e eu vou cair outras vezes com certeza, mas cair não vai me tornar mais fraca, me torna real. Essa é a verdade. Espero, pessoal, de coração que esse vídeo possa alcançar pessoas que passem por essa situação ou por pessoas que convivam com outras pessoas que passam por isso. Eu não precisava fazer esse vídeo. Ninguém precisava saber que eu passei por tudo isso, mas eu quis trazer isso aqui hoje porque eu acredito que realmente qualquer um pode cair, independente da sua condição física, da sua condição espiritual, da sua condição financeira, da sua formação, da sua profissão, todos nós somos suscetíveis. E muitas vezes a gente não vai encontrar uma solução imediata para essa dor. Não vai ter um remédio que tire esse pensamento como mágica, não vai ter um protocolo específico, faça isso e você vai melhorar em tantos dias. Mas existe hoje um conjunto de medidas, né, que a gente pode estar fazendo. E isso se chama viver o processo. Pequenos passos, pequenas decisões diárias, pequenas luzes no meio do nosso caminho. Muitas vezes a gente só está em trevas e a gente só quer ver uma luz, uma esperança. Muitas vezes esse sentimento ele vai permanecer por mais tempo que a gente gostaria. E eu sei que vão ter pessoas que vão lidar com eles por anos, que já lidam com eles, com esse sentimento por anos. E o maior desafio, pessoal, é encontrar contentamento e alegria em meio a essa dor. Muitas vezes, talvez, esse contentamento seja o ponto de partida, o momento em que a gente começa a ressignificar o nosso sofrimento, a dar um novo nome para a dor e, ao mesmo tempo, a encontrar esperança. E se eu puder te encorajar com algo hoje, é isso. Busque ter esperança. Não desista da sua vida, porque essa dor ela pode não passar agora, mas ela pode ser resignificada. E muitas vezes a cura que a gente busca não é deixar de ter a doença, mas é aprender a conviver com ela diariamente e encontrar alegria em meio às dores. Sem esperança, a gente perde qualquer propósito. E então, pessoal, encontre o seu porquê. E se você ainda não encontrou, eu não tenho nenhum porquê, continue. Muitas vezes ele pode estar logo ali, no próximo passo. Você não está sozinho, outras pessoas passam pela mesma condição e sempre tem pessoas dispostas a te ajudar. E você pode viver mais. E você pode viver melhor, mas tenha paciência e não deixe de buscar ajuda. Isso pode fazer diferença para a sua vida, para a vida da sua família e talvez você possa recomeçar diante dessa dor como eu recomecei. A dor ela não some por inteiro, mas ela quando é ressignificada, ela ganha um novo sentido. E esse novo sentido é o que faz a gente continuar e saber que a gente está no caminho certo. E muitas vezes essa ressignificação que a gente tem da dor não é para a nossa melhora, mas talvez seja para ajudar os outros. Então, hoje, o meu propósito e o que me motiva a querer melhorar também a cada vez mais, não é só para eu viver melhor, é porque eu sei que tudo que eu passei tem um propósito maior e vai poder ajudar pessoas que passam por situações semelhantes.
Então, encontre alegria nisso, encontre contentamento em talvez ser luz na vida das outras pessoas, pela dor que você sente. Eu sei que é difícil começar, mas às vezes o que falta é a gente dar o primeiro passo. E se vocês precisarem, estou por aqui, posso ajudar vocês também a dar esse primeiro passo. Eu sei que é muito difícil começar, mas sempre é possível. Então, pessoal, espero que possa ter ajudado vocês. Se vocês conhecem alguém que esteja passando por isso, ou que possa se beneficiar desse vídeo, caminhe esse vídeo para eles. Esse é um vídeo que eu espero que possa alcançar muitas vidas, porque eu fui alcançada por muitos vídeos assim. Então, poder fazer hoje um vídeo desse, que talvez possa ajudar outras pessoas, é um grande privilégio. Até o próximo vídeo.